Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos de volta com o Cero, nosso curso de Engenharia Reversa online, totalmente fornecido, entregue a vocês pelos nossos apoiadores, seja um, menteb.in/apoie e faça esse curso acontecer com a gente. Bom, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre binários ELF. Vamos fazer uma introdução aos binários ELF, que são o formato de executável, né, o tipo de executáveis utilizados em sistemas Unix, Linux, né, e similares. Então, é importante que esse curso também os abranja para que a gente consiga ser o mais, né, abrangente possível mesmo, assim, falar um pouquinho de Linux, um pouquinho de Windows, né, dentro dos limites. Eu não sou especialista assim, em binários ELF, mas conheço o suficiente para fazer engenharia reversa neles, que é o nosso objetivo, beleza? Então, começando, se você der um file, e tem um vídeo do nosso canal aí que também vou deixar o link aí como é que o file funciona. O file ele diz, se dá um file num binário, né, num executável, como o /bin/ls, que é o executável do ls, né, o file diz o que ele é, basicamente, né? Então ele fala aqui, um ELF de 64 bits, é um shared object, 64, um monte de informação. Da onde vem essa informação? Bom, assim como o formato PE, a gente seguiu toda aquela documentação, fez toda aquele walkthrough, né, que a gente fez na aula de binário PE. Existe a mesma coisa para o binário ELF, um formato, uma especificação relativamente similar até ao PE, mas é uma outra especificação, funciona de outra maneira. Então a gente vai dar uma olhadinha, fazer uma introdução a essa especificação hoje. Onde ela está especificada? Existe uma documentação, PDF, tudo mais, mas eu gosto de mostrar aqui, ó, se a gente der aqui um locate no elf.h, esse carinha aqui tem a especificação já no formato de estruturas, né, na linguagem C, 1.h, exatamente por isso. Então, você der um view aqui, lembrando que o view é o vim, né, só que em formato forçadamente read-only. Para a gente não alterar nada, né, eu não teria permissão aqui, porque eu estou como usuário comum, mas de qualquer forma, o view é legal de usar. É bom você saber também que ele existe, é um atalho, né, para chamar o VI como read-only. E a vantagem é que você ganha os comandos do VI e também o syntax highlight, tá vendo? As coloridinho e tudo mais. Estou indo aqui para o início do arquivo. Beleza, então tá lá. Ó. Esse arquivo define os tipos lá, as estruturas e tal, as macros para os binários ELF. Né? E aí, ó, se a gente descer um pouquinho, né, tem algumas definições aqui. Aqui umas definições dos tipos que são usados nas estruturas. Né? Então, enquanto a Intel, lembra que utiliza uma Word, a Word na Intel, né, são 2 bytes, a da Word 4 bytes e assim vai. Aqui tem uma nomenclatura um pouquinho diferente. Eu tenho a de 2 bytes, uma RAF Word, né? A de 4 bytes é uma Word, né? E tem uma X-Word para 64, né, que são 8 bytes, 64 bits. Seguindo aqui, mais aqui para baixo, a gente começa com o primeiro cabeçalho. É a mesma ideia, cabeçalhos, seções, aquelas coisas, né? Cabeçalhos e campos. Então, do executável PE. Então tem aqui ó, o primeiro campo, né, que é esse ELF, no caso para ELF de 32 bits. Tem também aqui mais embaixo, dá um Ctrl F para dar um forward, né? Tem aqui ó, mais embaixo o ELF de 64 também. Né? Dá um Ctrl B aqui para voltar. A gente cair de novo no ELF 32. Então tá aqui o ELF 32, né? E ele fala, ó, esse aqui é o header, é o primeiro header, né, o primeiro cabeçalho do arquivo, e ele aparece em todos os... Cadê aqui que ele fala? Aqui. Ele aparece no início de cada, né, arquivo ELF. Então tem lá, ó, primeira coisa que tem, o primeiro campo é um chamado e, né, underline ident. Esse é um cara que é um array, tá vendo? É um array de chars. Um array de quantas posições? 16. Beleza? 16 posições. Então, os primeiros 16 bytes, né, é o primeiro campo. Né? Obviamente, tem uma definição aqui embaixo de que é cada byte dele.
Então tá lá, o Magic Number and Other Info. Vamos ver então o que é esse Magic Number and Other Info. Ctrl F de novo. Vou descer um pouquinho. Tá aqui, ó. Os campos no array e-ident, né? Então, o que eles significam? O primeiro byte está ali, ó. File Identification Byte 0, né? É o primeiro. O 0 é a posição, o index, né? O índice dele. É o byte 7F. Né? Isso é fixo, tá vendo? Na posição 1, né, tem o byte referente à letra maiúscula E, né? Ou E, se você estiver em São Paulo. O segundo byte, a letra L. Né? E o terceiro byte, que no caso é o quarto, né, porque começa em 0, é a letra F. Né? Então, aqui já tem aqui o 7F está em octal, né, que é contrabarra 177 em octal. São os primeiros 4 bytes, tá vendo? Esse aqui é um byte, né? Aqui tem um outro byte, aqui tem um outro, aqui tem outro. São os primeiros 4 bytes de todo o arquivo ELF. Né? Vamos checar, né? Vamos checar com HD-N32 no barra bin BRLS. 32 só para ele me dar 32 bytes. Eu não quero mais que isso, não vai encher a tela. Tá lá, ó, certinho. Primeiro byte 7F, depois o byte referente à letra E, que é o 45, o byte referente à letra L, que é o 4C, e o byte referente à letra F, que é o 46, exatamente um a mais que o 45, né? Porque o E é um a mais que o F. Lembrando que isso tem na tabela ASCII, tem um vídeo sobre a tabela ASCII, vou deixar linkado aqui se você não conhece, tem um MANSCII também, que pode te ajudar, né, a ler isso daqui. Né? Então, se você olhar aqui ó, a letra maiúscula, 45 é o E, tá vendo? 46 é o F, né? E 4C é o L. Exatamente o que tem aqui no início dele. Ok, então os primeiros 4 bytes nós já sabemos, é assim que começa todo o arquivo ELF. Né? O quinto byte é o quê? Vamos ver, está aqui. Ó. O quinto byte está lá, ó, File Class Byte. Né? Ele identifica a classe do arquivo, se é 64, se é 32 ou se é inválida. Se ele for inválido é 0, se for 32 é 1, se for 64 é 2. Né? O que é no nosso arquivo aqui? 2. Então a gente já sabe que esse cara é um binário de 64 bits. Está vendo como está batendo com o que o ELF está falando? Perdão, com o que o file está falando? Está batendo, né? É um ELF de 64 bits, ó. ELF 64 bits, beleza. ELF 64 bits. O que mais? O próximo campo, o próximo byte, né? Data encoding byte. Né? Esse data encoding byte, que é o sexto byte, né? Aqui é a posição, posição 5, né? De 0 a 5. Aliás, começando em 0. 0 é um encoding de dados inválido. 1 significa que é um complemento a 2 Little Endian, né? Onde os bytes estão numa ordem reversa, né? Numéricos. 2 é o Big Endian, está numa ordem direta. Então, vamos lá, vamos ver qual é o caso do nosso aqui. 1, Little Endian, beleza. Né? E assim vai. Né? Assim vai para cada campo. É importante você seguir, eu não vou seguir aqui todos os campos, senão esse vídeo vai ficar extremamente entediante, mas é importante você seguir, né? Fazer isso com calma, e se tiver alguma dúvida, né? Perguntar para a gente lá no fórum ou no canal do Discord, que a galera ajuda lá. Mas é importante você entender essa estrutura, né? E esses cabeçalhos. Aí depois vem aqui a ABI e tal, identificação CHP, tá vendo? NetBSD, Unix System 5, e assim vai, Solaris, né? Porque funciona em vários sabores Unix, né? Quando acaba, depois disso, tem um outro campo que é o E-Type. Voltando aqui na estrutura dele, ó. Tá aqui, ó. O E-Type, né? Qual o tamanho desse campo E-Type? É uma half word, ou seja, 2 bytes. Legal, vou voltar lá, Ctrl F, mais rápido. Esse type é uma half word que tem um significado. Né? Qual é o significado dele aqui, para cada campo? Tá vendo que aqui tem alguns valores de 2 bytes. Aqui parecendo que tem 1, mas é porque vai ter o 00 na frente, né? Um byte vai estar zerado na frente dele. Então, ó, os principais aqui que a gente vai lidar, em geral, né, para engenharia reversa, são os binários que tem o byte como 2 e o byte como 3, né, esse byte do E-type, 2 ou 3. 2 é executável, 3 é shared object, que é
Seriam as DLLs, né? São as bibliotecas do Linux, né? Você faz um ponto .so, né? Um shared object. É uma biblioteca. Ou um executável, né? Que é o 2. Voltando aqui ao nosso, o que é esse caso aqui? O barra bin barra ls tem que ser o quê? Um executável, né? Ele, o primeiro cabeçalho tem 16 bytes, lembra? Né? Um array de 16. Ok? Ó, um array aqui de 16. Né? Esse ident aqui tem 16. Olha lá. Né? Então, depois do 16 aqui tem o etype. Depois de 16 bytes vem o etype. Então, ó, aqui o HD por padrão já nos diz, já nos dá, né, 16 bytes por linha. Isso significa que o 17º byte, né, aqui vai de 0 a 15, o 17º byte é esse aqui. Né, e aqui está dizendo 3. Né? 3, se você lembrou aqui, né, do que a gente viu, significa que é um etdim, né, dynamic, e é um shared object, não é um executável. Parece estranho isso, né? Porque o barra bin barra ls deveria ser um executável, não é isso? Por que será? Né? Bom, isso aqui, pode ser que você se depare com isso. Acontece que para implementar o ASLR, né, a randomização de memória, né, o Linux utiliza uma técnica chamada de PI, né, que é a Position Independent Code. E no caso do Debian, nessa versão aqui, que sei lá que versão é essa, mas é 9.3 e tal, por padrão, né, vários binários já vêm com isso habilitado para o sistema que o sistema tire proveito da randomização de memória, né, userland e tal. Então, para isso, a técnica que ele usa isso é criar esses executáveis com o PI, né, que já está, se você olhar aqui o GCC ó, desse sistema, tem por padrão, ele já tem essa opção. Né? Isso significa que os binários que você compilar com ele vão ser, sim, bibliotecas, na real. São bibliotecas que executam com um ponto barra. Seriam esse ponto barra aqui, não, equivalente a 2 cliques no Windows. Então, se a gente fizer aqui, ó, GCC, né, sei lá, eu vou compilar aqui o QGMI de novo. Esse QGMI foi o que eu usei no vídeo do CRC, que também trata de engenharia reversa, né, mas é uma playlist paralela, não está indo na sequência exatamente dessas aulas. Lá eu falo de qualquer coisa e eu fiz um vídeo CRC, estou usando o mesmo programa aqui. Eu vou usar aqui o QGMI, ó, dar um file nele, ele é uma shared object, né, então ele tem aquele byte como 3. Olha lá. Beleza? Por causa dessa opção. Se você de fato quiser, né, gerar um cara executável mesmo, sem o ASLR, sem o Position Independent Code, a gente pode usar a opção aqui no PI, é isso? É isso mesmo. Agora, ó, agora é 2. Né? Então agora aquele byte que define se é biblioteca, se é executável é 2. Então o file tem que funcionar de acordo com isso. Beleza? Está aqui a diferença. Você vê que não é mentira. E o cara continua funcionando, independente. Né? Funciona com, aliás, sem, funciona com. Beleza? Vou deixar ele sem. E eu vou usar também aqui para o nosso exemplo, já aproveito e já dou essa dica, vou compilar esse cara com 32 bits. Né? Assim ele vira um ELF de 32. Beleza? Com essa opçãozinha "-m", né? 32 do GCC. Para você fazer isso no teu sistema, você tem que instalar o pacote, no caso Debian e variantes, né? Ubuntu, Kali, essas coisas. O pacote GCC Multilib, beleza? Depois que ele está instalado, você consegue usar essa opção aqui, porque ele precisa dos headers, as coisas para compilar em 32 bits. Isso se você está no sistema de 64, claro. Se você já está no sistema de 32, não tem muito o que fazer, vai compilar em 32 mesmo. Ok, então? Beleza. Sabendo disso, né, a gente fez um mini walkthrough aí com o ELF, né, olhando em Hexa, né, e comparando com a documentação, mas essa não é a maneira mais
otimizada, né? Lembra que nas aulas de PE, que eu falei sobre o PE, que eu fiz a introdução, eu executava o PE, eu falei do Read PE, lembra? O Read PE faz parte do pacote do PEV, que você instala também com a apt-get install PEV. Só não sei se vai pegar a última versão, porque aí vai depender do mantenedor do pacote do PEV, que era eu, e agora eu nem sei quem faz isso aí pro Debian. É, aliás, dá para ver, né? Se a gente fizer aqui um apt, acho que é show. É. Mantenedor Debian que é a grupo. Ok, alguém pegou aí e manteve. Porque o PEV foi o que eu desenvolvi, né, com a ajuda de um monte de gente. Hoje em dia, basicamente, o desenvolvedor principal é o Jardel. E ele é um projeto para fazer análise de binário PE, né, tanto em Linux quanto em Windows, onde você quiser. Então ele tem o Read PE, lembra? Né? É uma ferramenta que lê, né, interpreta os cabeçalhos do PE. Assim como eu baseei esse nome, inclusive, ReadPE, eu baseei no ReadElf, que é o que eu quero apresentar para vocês agora. O ReadElf é uma ferramenta do BNutius, né? Essa não foi eu que fiz, é, que faz a mesma coisa, só que para Elf. Né? Eu fiz o ReadPE para PE justamente, né, com a mesma ideia, né, do ReadElf. Né? Então, coloquei até algumas flags parecidas, né? Odd, all e tal, por aí vai. O "-h" também busca os headers. Então, o ReadElf ele tem um monte de opção que ele vai fazer o seguinte, ele vai interpretar todo, né, esse ponto H aqui, todos esses campos, né, os valores, o que significa cada coisa, essas estruturas, ele interpreta isso e te dá de uma maneira organizada. Então vamos lá, ó, fazer o ReadElf menos ReadElf. Tá de novo aqui as opções. Tudo, file header, program header, segments, papapá, sections. Legal, vamos ver. Vamos ver aqui o "-h", nesse QGMI que a gente acabou de fazer. Ó, olha o que ele fala, né? Dando "-h" no QGMI. São todos os headers, né? Então ele começa assim, ó, elf header, lembra? Né? Aqueles 16 bytes, que é o EIDENT, né? Depois a classe, só que aqui ele já não vai te dar o número, né? Ele já diz o que é. No caso, elf32. Data, se é um complemento a 2 little indi, ele já escreve aqui, né? Versão, ABI, ó, o tipo, executável. Não está dizendo que é o 2, tipo 2. Você não tem que ir lá na documentação olhar. Ele já te diz o que é. Machine, Intel 386, que esse cara que eu compilei para 32, né? Versão 1 tal. Entry Point Address, isso é muito legal. Se a gente olhar aqui na documentação dele, a, logo no primeiro cabeçalho, né, a gente tem lá o EIDENT, né, como eu falei, Type, Machine, Version, Entry Point. Né? Lembra que no PE isso estava lá no cabeçalho opcional, né, era um campo do cabeçalho opcional. Esse aqui já é um campo do primeiro cabeçalho, o quinto campo, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. É? Fernando Louco? Já é o entry point, né? O virtual address do entry point, né? O que é muito legal. E a gente já sabe onde esse programa vai começar. Né? Então está aqui o entry point dele, 8048.390, entry point desse programinha aqui. Né? E aí segue com outras informações que não cabe eu ficar falando um por uma, mas você, com o tempo, e você que está estudando engenharia reversa, com certeza vale a pena você olhar a documentação do formato ELF, que eu vou deixar o link aí, mas também é só você googlar ELF, Format, Specs ou coisas do tipo. Você vai achar vários artigos e tal. E fazer um walkthrough, né, entrar e ver o que é cada campo, quais são os campos importantes e tal. A gente não vai precisar estudar todos os campos, assim como a gente não estudou para o PE, mas a gente vai vendo de acordo com a demanda, com que a gente for trabalhando em engenharia reversa, a gente pega esse campo aqui, essa parada aqui, e assim vai. Beleza? Bom, agora eu vou mostrar uma opçãozinha a mais, que é o "-a", que é tudão. Vou ter que dar um pipe para o less, para ficar bonito. Né? E além do program header lá, file header, né, eu tenho as section headers. Está vendo a similaridade com o formato PE? Lembra das sessões, o cabeçalho de sessões? Mesma ideia, né? E aí estão todas as sessões. Claro que aqui tem muito mais sessões, né? No executável PS, a gente viu lá, tem 4, 5 por padrão. Aqui tem mais, né? Mas tem algumas muito parecidas, né? Por exemplo, olha ela aqui, ó. Lembra da .text, né? Que é equivalente
a ponto text do PE, né? Seria a seção de código, beleza? Aqui eu já tenho o tamanho dela, o offset dela no arquivo, a posição, o endereço, já depois quando tiver em memória, por aí vai. Qual a outra seção que a gente tem aqui, né, parecida? Ó, data, né, raw data, que é para os dados read-only, data para os dados que não são read-only, né, tem write também. Raw data para dados read-only. No PE, geral, ela é nomeada RData. Né? Aqui tem um Ozinho de diferença. Read-only data, que deixa até mais claro. Né? A data tem esse mesmo nome, né? Ponto data. Né? As seções também têm as flags, olha que legal, mesma ideia, né? As flags também, ó, se a gente olhar no data, ela tem WA. O que é WA? Write e alloc, né? Ela vai ser alocada em memória, vai ser mapeada. A seção text, ela tem o A, né, e o X, o execute, ela não tem o write, beleza? Já a seção raw data só tem o A, porque também não tem write e não tem código, então ela não executa, beleza? Então, é importante você entender isso aqui, né? Depois você googlar e tal para ver o que é esse SS, o que são essas flags aqui e tal, IF, AL, é o alignment, o alinhamento de seção. Como é que isso funciona? Porque assim, não deixa passar nada, senão o teu estudo fica comprometido. Né? Eu não consigo te dar em nenhum vídeo, senão seria um curso só de ELF ou só de Read ELF, e não é a intenção. A intenção aqui, né, é construir as bases sólidas para que você ande com a engenharia reversa. Esse curso é um início, não um final. Mas não deixa passar. Se você está realmente curioso e realmente interessado, você vai pegar esse programa, vai olhar todas as opções dele, vai ver o que é cada coisa, e você vai ficar, sei lá, uma semana estudando isso, entendeu? Não é um vídeo, não é meia horinha, 20 minutos de aula aqui, tá bom? É, pô, mas essa flag aqui, ó, que ela faz? O X, o no, quando que ela entra? Quando que ela acontece? Esse C compressed, por que uma seção estaria comprimida? Qual é o lance, né? Isso tudo precisa ser sabido, né? Para que você conheça mesmo, saiba o que esteja fazendo, entendeu? Para você conseguir hackear esses arquivos, mudar, mexer e tal, não sei o que, você vai precisar estudá-los, tá bom? Então tem bastante coisa aí para olhar. Um outro assunto que eu vou falar com mais propriedade, assim, com mais intensidade na próxima aula, é justamente o que eu falei na última aula sobre PE, que foi a IAT, né, são os imports. E aqui no binário ELF, a gente tem também os símbolos, né, tem umas tabelas que são parecidas com a IAT, né, que é a PLT e a GOT, né, então tem seções aqui para elas, né, Global Offset Table, no caso da GOT, aqui PLT eu não lembro agora, mas vou lembrar depois, alguma coisa Linking Table, que são coisas muito interessantes que a gente vai ver no próximo vídeo, onde de fato ficam as funções. O que acontece? Nesse carinha aqui, né, esse binário aqui, eu usei algumas funções. Né? Eu usei printf, né, então, ele é um binário em C, compilado em C, então ele depende da biblioteca C, está aqui, ó, needed, né? Ele depende dela. E aqui, ó, já tem alguns símbolos, digamos assim, algumas entradas, né, de algumas sessões que a gente vai estudar depois. Mas assim, ó, putS é a função que eu usei, printf é a função que eu usei, scanf é a função que eu usei, libc start main é uma função importante de binários compilados em C, que é a que de fato vai startar a main. Lembrando que, né, pessoal, nas aulas assim de faculdade, tal, aquela coisa rola. A função main é a primeira coisa que executa no seu programa. Do ponto de vista de código do programador, sim, o programador começou a escrever código na main. Mas do ponto de vista do sistema, não. Tem um monte de código que roda antes da main. Né? Inclusive, essa função aqui, ela starta a main. Então, tem código que roda antes dela. Então, ela recebe o endereço da main como argumento. A gente vai ver isso no futuro. Tá? E aqui tem os símbolos. Né? Esses símbolos, eles são... existe a Syntab, né? Dynamic Syntab. Eles são exatamente os equivalentes, digamos assim, às imports lá é só o nome, na real. Né, o nome das funções. Né? Então, aqui está exatamente as funções que o programa usou. Isso é muito legal para engenharia reversa, por quê? Porque você fica sabendo, né, você tem uma ideia se esse programa está usando essas funções aqui e tal. Aí se ele usa função send, por exemplo, função
bind de rede e tal, fala, pô, esse programa fala com a internet. Esse daqui não, parece um Hello Worldzinho, um programa meio bobinho. Tem scanf, tem putf, printf, pô. Provavelmente, claro que tem outras técnicas de fazer isso, mas em geral, assim, né, num programa tranquilinho, esse cara aqui não cria nenhum arquivo, não apaga nenhum arquivo, por exemplo, porque não tem nenhuma função aqui, ó, né? A função do C, no geral, de apagar arquivo seria unlink. Não tem isso, né? Então esse programa, sabe, você tem uma ideia do que ele faz, né? Através dessa análise, né? Claro que também tem, você também pode fazer uma análise com strings e tudo, né? Aqui, ó, aparece o nome original desse cara, do código, os pontos C, né, que foram envolvidos na, nessa compilação, né, e todos os símbolos envolvidos aí, né, e assim vai. Então, eu não vou falar de cada tabelinha, né, perdão, de cada seção, porque isso a gente vai fazer conforme demanda, né. Lembrando que também você tem, né, o strings, você pode fazer, claro, o strings funciona para qualquer programa, na verdade, qualquer arquivo, né? E você vê todas as strings lá dentro. Só que você não sabe o que é cada coisa, entendeu? Olhando a estrutura e conhecendo a estrutura do programa, você tem uma vantagem maior, porque as strings que estão lá dentro, né? Tipo isso aqui é uma string, você sabe que tá na tabela de símbolos dinâmicos, então isso é uma função importada da libc, por isso que ele já tem essa arroba aqui, ó, da glibc. glibc é GNU Library C, né? Então é o projeto LibC, escrita pelo projeto GNU, da FSF, né, da Free Software Foundation, da qual esse binário depende. E faz todo sentido. Se eu der um LDD nele, que me diz as dependências, ele já tinha me dito ali, né? Needed para libc. Está aqui, ó, a libcc. Né? Esse aqui é o loader do Linux, todo binário depende dele, e esse aqui é um gate virtual também. Então, essa aqui são as bibliotecas que ele depende, no caso, basicamente a libc. Você já sabe que esse binário foi escrito em C, beleza? Então, essa é a ideia, né, do começar a falar de binários ELF. Né? Novamente, a gente não vai fazer uma coisa ultra profunda, tem projetos muito legais e livros e coisas muito legais, vários artigos, eu vou deixar alguns links aí legais para a gente, mas eu queria fazer uma introdução a esse arquivo, né? Sugerir que você faça esse walkthrough usando HD, né, como eu usei aqui, ó, né? Olhando esse cara, olhando ali. Se você alterar esse cara aqui, você começa a conseguir fazer é, mudanças, né, nesse cara aqui, né, tipo, e trabalhar ele de outras formas, fazer uns hacking back lá, umas coisinhas de entrar e dar uma zoada nesse binário, enfim, trabalhar esse daí. Ele tem o endereço do entry point, lembra, no sexto campo, né, que é esse aqui, inclusive. Ele tem o endereço do entry point. Quer ver, ó, se a gente olhar aqui com o regelf-h, não me prende não, hein, polícia. Tá aqui, ó, 8048390, né? Exatamente isso aqui. 080, por isso que dá 80, né? 48390. São esses bytes escritos na forma reversa, porque ele é Little Indian, lembra? Little Indian. Então é 0804, né? Reversa assim, né, tá, gente? O byte inteiro, 0804, não é 8040, não é isso. 08, depois 04, depois 83, depois 90. Esse é o entry point. Já dá para ver daqui, beleza? Se você tirar o zero da frente, o zero à esquerda não vale nada, ficou 80483990, que é exatamente o que o regeF diz. Olha aí, que legal. Então, todas essas informações estão nesse cara. Eu estou pedindo 32 bytes, mas você pode pedir 64, pedir quando você quiser. Né? Todas as informações estão lá. Tá? Isso é muito legal, porque assim, ó, vira e mexe você está num desafio, num CTF, numa coisa do tipo e tal. E tem coisas que, sei lá, de repente você não tem as ferramentas necessárias e coisas assim. Eu já precisei num CTF resolver um cracking, né, um desafio, só usando o Hexa, né, porque ele estava corrompido, não abria em nenhum interpretador de binário. Né. Eu nem lembro se era Windows ou se era Linux. Eu acho que era Linux mesmo, acho que era um ELF mesmo. E só no Hexa, né, foi preciso resolver. Né. Usando só o Hexa, eu usei inclusive o HT, não sei se eu tenho ele aqui. Não, parece que o pacote é HT, né.
O HT é muito legal. Ele é tipo o Hackers Wheel, né? Tem um programa para Windows chamado Wheel, que é o Hackers Wheel, que é muito legal também. O HT é tipo um clone dele, só que para Linux, né? E de graça. Você instala com o pacote HT e o comando é HTE, que é HT Editor, né? Eu boto aqui o QGMI, por exemplo. Pau. Um azul claro, que coisa horrorosa, né? Mas eles dão um F6 no Mode. Né? Ele tem aqui um Elf, tá vendo? Uma carinha Elf. Né? Se eu fizer aqui, ó, eu vou direto para o Section Headers, vou direto para o Program Headers. É muito legal o HT, tá vendo? Ele faz uma análise e ele vai te levando para onde você quer. Né? Tipo, outro aqui, sei lá, design, nada, texto você vai ver todas as strings. Né? Aqui você vai ver o disassembly. Isso aqui não é código assembly, então ele desassembla tudo errado. Né? Mas, mesmo assim, porque ali eu estou no início do arquivo. Né? Mas aqui eu já tenho umas coisinhas aqui, ó, por exemplo, entry point e tal. Então você já sabe para onde ir, né? Usando esse binário aqui. Ele já te diz aqui as opções, o que seria e tal. Não sei porque ele está com essa cor horrorosa, ele é um pouco mais escuro. Deve ser as coisas do meu terminal aqui. Não, não liguem para isso. Mas olha que legal. Você vai direto nas sessões, né? Segue, tem os detalhes aqui. Só que, bom, essa cor aqui ficou bem feinha. Bom, mas tudo bem. Não estamos aqui para. Não somos designers, né? Você usa ele aí no seu ambiente, que ele provavelmente vai estar o azulão, não esse azul clarinho. Acho que é coisa do meu terminal aqui. Então, o HT foi com ele, né, que eu resolvi esse desafio que não tinha nenhuma ferramenta e tal que interpretava, porque ele, por padrão, aqui já está em Hexa, né, e você consegue editar. Né? Lembra que eu falei da edição? Ó, esse cara aqui, ó, se eu editar esse aqui, ó, vou dar o F4 e mudar de 02 para 03. Né, e vou salvar com F2 e agora sair com F10. Né. Eu dou um file nele, tá ligado? Agora ele está achando que é shared object. Né? Assim como ele não foi construído para shared object, ele não executa, ele não funciona. Mas eu já dei uma enganada no file, tá vendo? Se eu voltar aquilo ali para... Legal que rolou uma maquita agora aqui. F2 e salvar. O file tá lá, lendo de novo, né? E agora leu que ele é um executável. Né? E a execução, beleza. Não tem história, sabe? E isso é muito importante, eu já falei isso em outros vídeos. Cara, eu abri um binário, alterei um byte, ele deu segmentation fault. Porra, deu ruim, sabe? Não sei porquê. Né? Tem um porquê. Né? Ele tentou carregar esse cara como binário, ou, perdão, como shared object, né? Como a biblioteca. Em algum ponto ele não conseguiu, ele tentou ler uma área que não foi, né? Não deu para ler e rolou um segmentation fault. Dá para você debugar isso, dá para você entender onde isso aconteceu, em qual função, sabe? A galera curte Linux aí, conhece provavelmente o S3, né? Você faz aqui um S3, ó, pá, né, bonitão, menos o, sei lá, log, QGMI. Aliás, tem que mudar ele de novo, né? Estou saindo um pouco aqui do contexto só para você, só para te avisar uma coisa, porque são coisas importantes para estudar engenharia reversa. Engenharia reversa, sim, qualquer outra coisa na real também. Né? Não existe uma parada, sabe? Você não pode ficar assim, deu ruim, não sei o que houve. Velho, se você alterou esse byte deu segmentation fault, tem uma razão. E se você está fazendo as coisas certas, você tem que, né, você está no caminho. Se você voltar lá, abrir esse arquivo, né, esse binário de novo, no hteditor de novo, e voltar aquele byte para o original, ele tem que voltar a funcionar, tá ligado? Ele não pode se corromper. Se ele se corromper, tem uma razão. Alguém escreveu nesse arquivo. Entendeu? Então, as coisas, a computação, tirando os fatos, né, muito loucos, às vezes você não sabe o que está dando problema e tal, mas ela é assim, em geral é exata, né? Esse negócio vem de 0 a 1, velho. Né? Ou é ou não é. Não tem meio termo. Beleza? Então é preciso entender isso e parar com essa mania de não sei por que não está funcionando, meu sistema está ruim, deu pau.
Velho, não dá pau. Né? Isso aqui, não dá pau é madeira, sei lá. Não é isso aqui. Joguei aqui para um log. Por que que eu botei isso como log? Porque o VI colore. Tá vendo que legal? Ele tem syntax highlight para log do strace. Né? O strace rastreia todas as calls de sistemas, né, que foram feitas. Aqui, ó, tá vendo? Ele tentou ler aqui, ó, mprotect, mmap. O que que faz essa mummap ou mprotect? Ok, quer saber? Mummap. Olha lá. Mapeia ou não mapeia arquivos em memória. O que que ela recebe? Ela recebe o endereço, tamanho, flags, beleza. Então, assim, as coisas funcionam por um motivo, certo? Bom, com isso, vou deixar vocês aí com esse programa, ReadElf, para vocês estudarem. Opa, preciso escrever, né? Vou escrever certo. ReadElf. Tem também o OBJDump, ele também, além de, ele desassembla, ele vê informações de TE, de ELF, tudo. É bem interessante. O walkthrough para vocês seguirem, para se prepararem para a próxima aula, onde a gente vai falar dos símbolos, dos imports, das tabelas de PLT, de GOT, tá bom? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa aulinha sobre ELF, tenham entendido o básico do sistema, né, do formato ELF, pelo menos dado um início. Né? Realmente é um início, não um final. Não esperem um curso de ELF inteiro, não faz sentido. Mas faz sentido a gente entender o básico para poder fazer a engenharia reversa. É muito parecido com o PE, né? Então não vou ficar me repetindo, tem seção de texto, de código e tal, aquelas coisas. Mas tem suas nuances, suas diferenças também. Beleza? É isso. Dá o teu like aí, compartilha esse vídeo com a galera, por favor. Né? E claro, né? Entra lá em menteb.in/apoio. Tá vendo que esse curso está ficando bem legal. A gente está... olha aí no Spotify. Não, wget, nego. Como assim? Wget é assim, ó. Menos que para ficar quieto. Ó, na lata. Olha aí que legal. Beleza? Um monte de jQuery, script, Google Analytics, enfim. Entra lá em mentb.in/apoio, dá o seu apoio para a gente, senão a gente não vai conseguir manter esse curso. Hein? Agora é contigo. Você, né? Todos os apoiadores estão te entregando esse curso porque eles apoiam. Se você não for um deles, o bagulho vai ficar ruim. Beleza? Um grande abraço, então. Se inscreve no canal, não esquece de avisar a galera. A gente está quase chegando a 10 mil. A gente vai fazer uma grande festa. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.